Hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante para qualquer marca, para a sua agência de viagens ou para o seu negócio, mesmo que não seja agência de viagens. É sobre posicionamento. Esse termo que a gente usa muito quando estamos falando de planejamento estratégico, quando estamos tomando decisões importantes sobre o nosso negócio, mas o que é, na real, o tal do posicionamento? Bem, posicionamento nada mais é do que a maneira como a sua marca é percebida, não só pelo cliente, mas também pelos parceiros, por concorrentes, todo mundo que tem acesso a você e a tua marca de alguma maneira. Sabe quando você vê uma cor e essa cor te remete imediatamente a uma marca? Ou quando, mesmo sem ver a etiqueta do preço, você já sabe se aquele produto tem um valor maior ou um valor menor? Pois é, isso tudo faz parte de um posicionamento bem construído. Grandes marcas como a Coca-Cola, como o McDonald's, como as Casas Bahia, elas já têm o seu posicionamento muito bem alinhado e percebido pelos clientes. Então, se um cliente quer comprar um eletrodoméstico mais exclusivo, ele não vai nas Casas Bahia de imediato. Ele vai procurar uma loja que se conecte com aquele perfil de valor. Da mesma maneira que se o cliente quer fazer um super financiamento na sua geladeira, o primeiro lugar que ele vai é nas Casas Bahia. Isso porque o posicionamento dessas marcas estão muito alinhados com o público que ele quer atingir. Pois bem, como que você tem que pensar isso para a sua realidade? Porque mesmo uma agência de viagens, mesmo uma empresa que é pequena, que é boutique, ela precisa pensar em como construir o seu posicionamento para que ela seja percebida pelos seus clientes da maneira como ela quer, como ela deseja. A construção da marca, ela acontece todos os dias. É claro que quando você concebe a sua marca, quando você escolhe desde o seu nome, da paleta de cores, do perfil de produto que você vai ter no teu portfólio, isso já faz parte da construção do posicionamento, mas é na comunicação que o posicionamento ele é afirmado e reafirmado dia a dia para o seu público e para seus parceiros, pares e concorrentes. Bom, e eu vou te contar aqui como você faz para definir o seu posicionamento, a partir daí fazer esse movimento de construção no dia a dia. Sim, porque você tem que partir de algum lugar. Então, você precisa, num primeiro momento, ter uma clareza sobre quem você é, qual a entrega que a sua empresa faz, que a sua agência de viagem faz, que você, como consultor de viagens ou como profissional independente no mundo das viagens, qual a marca que você quer deixar para os seus clientes? Como você quer ser lembrada? Como você quer ser recomendada? Normalmente, um posicionamento muito bem alinhado, você consegue perceber com a nuvem de palavras, com os adjetivos que o seu cliente faz no momento que ele vai te descrever, que ele vai te indicar para um amigo. Naturalmente, o teu posicionamento ele é percebido ali, naquela maneira. Então, um jeito de você descobrir hoje como o seu cliente te percebe é fazendo uma breve pesquisa. Peça para ele responder um formulário simples. Que frase você usaria para me indicar para um grande amigo? Daí você já vai descobrir se o cliente que você atende percebe o valor, qual é o nível de consciência que esse cliente tem em relação ao valor que você entrega para ele, e você vai descobrir quais as sensações, quais as impressões que o seu cliente tem sobre você. Então, a partir daí, você consegue identificar se a percepção do cliente está alinhada
com o que você propôs, com o que você construiu como posicionamento. Então, essa é a primeira coisa que você pode fazer para olhar para o teu posicionamento e entender se ele está de acordo com a sua expectativa, com o que você imaginou que ele seria. Bom, agora que você já sabe como o seu cliente te percebe, ou pelo menos como alguns clientes te percebem, você vai cruzar com a sua estrutura de posicionamento. Para você fazer isso, eu vou te convidar a listar 4 itens essenciais para uma boa definição de posicionamento. O primeiro deles são quais são os valores inegociáveis para você, para a sua empresa. Para mim, a Travel Education, 4 valores que são essenciais e são inegociáveis. O primeiro é a paixão. Eu só me envolvo em projetos pelos quais eu sou apaixonada. Eu só indico produtos nos quais eu sou apaixonada e que eu gostaria de experimentar, de vivenciar. Tanto o destino, quanto o hotel, quanto um parceiro de negócio. Então, a paixão, para mim, é valor inegociável. O segundo é a pessoalidade. Para mim é essencial eu saber quem é cada um dos meus clientes, das minhas mentoradas, o que elas precisam, quais são as reais necessidades delas e como eu posso contribuir verdadeiramente para impactar nos resultados de cada uma que me procura. O terceiro item negociável para mim é a transparência. Bom, quem me conhece um pouco mais sabe que eu não sei fazer poker face. A minha cara, ela transparece o que eu tô sentindo e isso é algo que eu não vou conseguir mudar. Eu acho que há alguns anos atrás eu até tentei mudar essa característica que é muito minha. Mas a maturidade vai chegando e eu fui percebendo que isso fazia parte da minha personalidade. Então, o que eu decidi fazer? Trabalhar melhor a minha transparência, mantendo ela como um valor inegociável, mas cuidando para que a minha transparência não magoasse o outro, porque tem uma grande diferença entre você ser transparente e você acabar magoando aquela pessoa que te procura com questões tão importantes ou até mesmo pessoais, amigas e etc. Então, a transparência, para mim, é um valor inegociável. E o quarto, não menos importante, é a verdade. Eu, o tempo todo, trabalho com a verdade. E isso, muitas vezes, me faz tomar decisões, dar mais nãos do que sim. Porque se uma agência chega para mim com uma questão, com uma demanda que eu percebo que eu não posso ajudar, eu não vou aceitar aquele trabalho só pelo dinheiro. Então, lidar com a verdade no meu negócio, na minha vida pessoal, com os meus amigos, com as minhas clientes, no meu dia a dia, é essencial, é fundamental. Uma vez, a dona Tereza Pérez, que eu considero a minha super mentora, logo quando eu fui criar a Travel Education, eu estava num dilema sobre o nome da minha empresa. Então, eu rascunhei muitas coisas, pedi muitas opiniões, pensei em muitas possibilidades. Até que eu fui pedir opinião para ela. Uma das possibilidades era, sim, eu usar o meu nome, Rogéria Pinheiro. E essa frase que ela me falou ficou marcada para sempre. Que ao usar o meu nome, eu não esqueceria nunca de que ele é o meu bem maior. Ele é o meu maior ativo, o meu patrimônio. E o meu legado seria construído em cima do meu nome. Então, sempre que eu me deparasse com essas encruzilhadas da vida, aonde a gente tem que optar pelo lado A ou pelo lado B, eu iria pensar o que meu filho pensaria no futuro se eu tivesse o meu nome maculado. Então, a partir daí,
a verdade, ela se tornou um dos meus valores inegociáveis, um dos pilares para minha marca, um dos pilares para Travel Education. O terceiro ponto extremamente importante que você precisa ter clareza é qual é o seu propósito. Gente, e aí, propósito não tem nada a ver com missão na Terra, com algo muito transcendental. Nada mais é o propósito da tua empresa como o objetivo que você tem. Como você quer impactar os teus clientes? Que transformação você quer gerar na vida dele com o serviço que você oferece? E sim, mesmo que você pense que realizar viagens, vender viagens, seja algo muito simples, eu quero que você entenda que realizar viagens, vender viagens tem a ver com a realização de sonhos, tem a ver com planos e expectativas e o tempo é algo que não volta. E quando você lida e recebe um valor para ocupar o tempo daquele cliente num destino, seja ele um destino super exótico ou uma escapada na cidade que o seu cliente mora, isso é muito importante, isso é muito valoroso. Então, é sensato que você invista um pouquinho de tempo para desenhar, para escrever qual é o seu propósito, qual é o objetivo de impacto que você quer gerar para o seu cliente. E o quarto item, não menos importante, é a pessoa, o seu público-alvo, o seu cliente ideal, a sua persona. São termos que a gente usa tecnicamente, cada um aí tem as suas peculiaridades, mas no frigir dos ovos é importante que você tenha clareza com quem você está falando, para quem é o seu produto, quem você quer servir. É muito importante que você esteja alinhada com o teu perfil de cliente ideal para que o seu posicionamento se conecte com ele. Não adianta nada você querer falar com um cliente que é super zen, vegetariano e quer fazer meditações e frequentar ashrams pela Índia e você se posiciona como uma Chanel, como uma marca 100% vinculada à ostentação. Entende como uma coisa não conecta com a outra? Então, esses 4 itens são essenciais para você desenhar o seu posicionamento. Uma vez que você tem tudo isso alinhado, que você investiu tempo para colocar isso no papel, aí você define a sua forma de comunicação, a maneira como você, as palavras que você vai utilizar. Sabe, aquele item 1, que é entender como o teu cliente já te percebe, como que ele te descreve, qual a nuvem de palavras que mais aparece numa descrição de um cliente sobre você? Pois é, são essas palavras que você precisa estrategicamente trazer para a sua comunicação. Então, a maneira como você vai se comunicar, como você vai, a sua paleta de cores, o teu logo, se você vai ter uma comunicação mais formal, mais informal, tudo isso compõe e torna o teu posicionamento muito bem sedimentado. O que é importante você entender também é que posicionamento é como um organismo vivo. Ele depende das respostas do dia a dia, é uma construção diária e requer muita constância e consistência. Essas duas palavras, elas andam lado a lado no seu posicionamento, porque muitas vezes você vai precisar dizer nãos. Isso aí, você vai ter que renunciar a muitas coisas para você manter o seu posicionamento. Pode ser que ao ter muita clareza do teu posicionamento, aliás, pode ser não, eu vou me corrigir. Eu vou afirmar aqui para você
que quando você tem uma clareza do seu posicionamento, você vai se deparar com a necessidade de falar não. Falar não para clientes, falar não para parcerias, falar não até para oportunidades. Vamos supor que você, como agência de viagens, decidiu se posicionar e se segmentar como uma agência de viagens 100% focada em viagens de casais. Casais em lua de mel ou casais, viagens românticas. Você definiu esse como seu posicionamento. E aí, um belo dia, um grande resort que atende 100% de famílias com crianças te convidam para um final de semana para você divulgar esse hotel. Se o seu posicionamento está ali voltado para casais em lua de mel e viagens românticas, o que você tem a ver com a divulgação de um resort para crianças, para famílias com crianças? Nada. Então, nesse momento, é o momento que você diz não para uma oportunidade. Seria até uma oportunidade de você relaxar com a sua família, mas aquilo não está vinculado com o teu negócio. Você, de alguma maneira, está indo contra a ideia do seu propósito, do teu posicionamento. Então, esse é um exemplo de tantos que a gente pode trazer sobre como ter um posicionamento muito alinhado, muito claro, te ajuda a definir estrategicamente quais os caminhos que a sua empresa, que a sua agência de viagens vai tomar. Uma outra vantagem de ter o posicionamento muito, muito alinhado é que você consegue sim saber qual é o momento que você vai receber ou demitir um cliente. Sim, quanto mais alinhado o posicionamento, mais você tem clareza se aquele cliente está conectado com a proposta que você quer entregar. O meu posicionamento, por exemplo, está 100% vinculado à qualidade. Então, para mim, é muito claro o impacto que eu gero, o resultado que eu gero nas agências de viagens que estão comigo. E a partir disso é que eu crio os meus produtos e precifico esses produtos. Não é a partir do outro, é a partir da entrega que eu realizo. Eu quero que você pense muito na diferença de preço e de valor. Esse é um ponto essencial na hora de alinhar e fazer a manutenção do seu posicionamento. Quando você se posiciona e se comunica com base no preço, naturalmente o seu consumidor, o seu cliente vai te enxergar por esse viés. E ele não está errado, porque é isso que você está comunicando. Agora, quando você decide se posicionar a partir do valor, você naturalmente desperta no cliente essa percepção. E aí, o questionamento em relação ao valor da sua hora, ao valor do seu serviço, o valor do que você oferece, e dessa forma o preço ele se torna algo mais importante do que o que você proporciona para esse cliente. Eu fui percebendo isso aos poucos e hoje eu me posiciono sempre no valor da minha entrega. Todas as vezes que eu fiz diferente, que eu olhei para o preço, a sensação era sempre muito ruim. Por quê? Porque eu cedia àquela cliente que questionava o valor do meu serviço e eu acabava cedendo, acabava fechando o negócio, mas durante todo o processo eu me sentia desmotivada, me sentia desvalorizada e isso virava um ciclo sem fim. Então, um belo dia eu decidi me posicionar e seguir essa linha. Então hoje eu atendo menos agências, mas a minha entrega ela é tão intensa, ela é tão profunda que o resultado ou ele chega, não tem outra alternativa. E eu me sinto feliz, eu me sinto
plena e me sinto satisfeita. Essa estratégia vai impactar diretamente em como você lida com os seus clientes, como você entrega, como você se dedica na construção, no desenvolvimento de cada roteiro, de cada proposta para o seu cliente. E você já tem o seu posicionamento alinhado? Se percebeu que ainda não tem, é uma boa hora para começar. Eu vou deixar essa provocação aqui para você. Eu te encontro aqui na Sala VIP no próximo episódio.